Seja bem-vindo a esse canal, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e aqui nesse canal eu falo sobre a psicopatologia, sobre os transtornos mentais, só que sobre uma ótica diferente, sobre uma ótica de um novo modelo diagnóstico, sobre uma ótica de um modelo dimensional, de uma psicopatologia contemporânea, de uma mudança que está acontecendo na maneira como a gente enxerga o diagnóstico de transtornos mentais. Se você der uma olhada aí nos vídeos do canal, você vai perceber que eu falo muito sobre personalidade. E eu falo muito sobre personalidade aqui no canal porque o cerne desse modelo dimensional é a personalidade. Então tem vídeo aqui sobre o que é personalidade, sobre o modelo de 5 fatores, vários sobre o modelo de 5 fatores, porque esse é o melhor modelo para descrever personalidade. E hoje eu vim falar sobre uma perspectiva muitíssimo importante, que é o desenvolvimento da personalidade. A gente sabe, isso é um conhecimento geral das pessoas, mesmo quem não é profissional da saúde, que o desenvolvimento das pessoas tem uma importância muito grande sobre como esse adulto se forma. Tem uma frase interessante que é: a criança é o pai do adulto. O que quer dizer isso de alguma maneira, né? Tem várias maneiras de falar isso, mas essa é uma forma interessante. Que o adulto surge a partir da criança, ele é gerado a partir da criança, né? Então, obviamente que é uma frase chocante, ao contrário do que geralmente se dá, né? As crianças vêm dos adultos, para descrever que quem foi a criança tem uma relevância muito grande sobre quem se torna o adulto, né? Esse vídeo aqui é sobre isso. Então, já sugiro que você se inscreva aqui no canal, que você ative esse sininho aí para você receber os vídeos regulares que eu tento gravar, tento postar aqui. E te falar sobre como que isso acontece. Tem um vídeo muito interessante que seria legal que você assistisse antes desse aqui, que é o vídeo sobre o que é o modelo dos 5 fatores. E uma das características desse modelo, como você deve supor, é a divisão da personalidade em 5 fatores, né? Esses fatores agregam traços diferentes, né, sob sua mesma grupo, digamos assim. Tem lá o neuroticismo, que tem uma relação com emocionalidade negativa, que é emocionalidade negativa, extroversão, que é emocionalidade positiva e gregariedade social, aquela pessoa que adora estar com outras pessoas, amabilidade, o quanto que alguém colabora ou não com as outras pessoas, conscienciosidade, a propensão para realizar tarefas, para ser uma pessoa que foca na realização de tarefas, que foca na organização, e abertura, que é o quão aberto ou não aberto é alguém para as ideias novas, valores, pensamentos, e como você deve ter percebido pela linguagem que eu usei, isso é uma dimensão entre alguém que é muito de um jeito ou muito do oposto desse jeito, uma dimensão aí de 8 a 80, preto para o branco, como você preferir. E uma característica muito importante desse modelo 5 fatores é que esses traços de personalidade, que algumas pessoas chamam de temperamento, ela é rastreável a partir da infância. Os primeiros anos de vida, alguém com o olho treinado, ou às vezes os próprios pais percebem, já conseguem descrever essas características de personalidade dessa criança pequena de 3, 4 anos de idade. Tá? Foram pesquisadores diferentes que estudaram os traços de personalidade em adultos e os traços de personalidade, as características de funcionamento das crianças. Diferentes pesquisadores chegaram aos mesmos construtos, só que eles deram nomes diferentes. Por exemplo, extroversão, que envolve emoções positivas, energia, gostar de estar com outra pessoa, gostar de estar em festas com um monte de gente em volta. Para um adulto, no modelo de 5 fatores, chama extroversão. Uma palavra extremamente comum, que já está na boca das pessoas. Aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa introvertida. Nessa literatura da infância, isso chama surgência. Então tem aí uma equivalência a esses construtos. Foi estudado. Pô, será que esses construtos que estão de um lado ou do outro, eles, na infância, na fase adulta, eles são a mesma coisa? Bom, concluiu-se que sim, é a mesma coisa. Isso é muito importante, porque isso mostra uma estabilidade dessas características ao longo do tempo, tá? Elas são muito estáveis. São plenamente estáveis? Não, não são plenamente estáveis. E existem variações disso que são populacionais. Então, por exemplo, adolescentes, eles têm uma amabilidade menor, eles colaboram menos com as pessoas. Qualquer pai de adolescente sabe. Virou adolescente, colabora menos em casa, colabora menos com as pessoas. É um pouco mais arrogante, é um pouco mais, digamos assim, autocentrado. Bom, a gente sabe hoje que tem algo de necessário nisso, porque o adolescente ele precisa se expor ao mundo, ele precisa sair, ele precisa ter uma autoconfiança para isso, digamos assim. Também o adolescente fica menos consciencioso, sempre foi um bom aluno, agora não quer saber de fazer nenhuma tarefa.
Os pais de filhos adolescentes ou os profissionais que atendem adolescentes podem identificar isso como algo concreto. Isso não é falar mal do outro, isso não é dizer que o outro é uma má pessoa. Isso é compreender o funcionamento das pessoas e descrever as pessoas. O adolescente também ele fica muito agregador, ele quer toda hora estar com os amigos, só quer estar com os amigos. Bom, isso é importante, né? Então isso não deixa de ser um treino para a vida adulta de como é que se relaciona com as pessoas em um ambiente mais complexo. As relações interpessoais do adolescente são muito mais complexas que as relações interpessoais da criança, né? Agora, por que eu escolhi essa adolescência aqui para descrever essa mudança? Porque na adolescência acontece uma coisa muito interessante, muito importante. Acontece que o mundo fica muito mais complexo. O indivíduo sai do mundo infantil, simplificado, da brincadeira e da fantasia, e ele vai para um mundo real, concreto. Ele começa a se expor mais à complexidade do mundo, às relações. Ele começa a analisar as relações entre os adultos de uma maneira diferente. Ele começa a se interessar por coisas concretas do mundo, pelo mundo como ele é. E ele começa a construir uma relação entre eles, entre os adolescentes, que é muitíssimo mais completa, frequentemente hierarquizada. E isso é fundamental para a construção do que a gente chama de identidade do indivíduo, da noção que ele tem a respeito de quem ele é, das próprias características, da descrição que ele faz sobre ele mesmo. Então, o adolescente começa a descrever a si mesmo, a falar para si mesmo quem ele é. E aí surge essa característica fundamental da identidade, que a gente também pode chamar de self, que é essa organização geral da personalidade. Isso não quer dizer que você perguntar para uma criança quem ela não vai falar alguma coisa, ela vai. Mas isso é rudimentar, isso é digamos, um proto-conceito, isso é uma coisa prévia a qualquer elaboração mais reflexiva. Muito importante dizer que aqueles traços de personalidade, que a gente pode usar o modelo de 5 fatores para descrever, emocionalidade negativa, emocionalidade positiva, relações interpessoais, como que o indivíduo obtém prazer das relações interpessoais, como é que ele colabora ou não colabora com as pessoas, como é que ele consegue realizar as tarefas, fazer aquilo que ele se propõe, completar essas tarefas, organizar a própria vida e estar mais ou menos aberto para novidades, ideias, valores, enfim. Escrevi aqui o modelo dos 5 fatores em 15 segundos. Isso tudo que já está presente na infância, na sua forma mal adaptativa, muitas vezes vai estar presente na infância, é fulcral para o desenvolvimento da identidade no adolescente. Agora, esse desenvolvimento ele não acontece no vácuo, ele acontece na interação com o ambiente, no contexto. Acontece que o ambiente para o ser humano, quando a gente fala o ambiente, quando a gente fala, com frequência a gente está pensando a temperatura, a umidade, está chovendo, não tem nada disso aqui. O ambiente para o ser humano, ele é eminentemente, essencialmente, principalmente outro ser humano. Ou, claro, outros seres humanos. E se para a criança o ambiente principal é a família, e aí a escola a partir de certa idade, para o adolescente adquire uma complexidade muito maior. O adolescente ele se opõe ao pai e à mãe, ele constrói uma ideia diferente do que é o pai e a mãe, ele vai valorizar muito a relação com os colegas, uma relação entre os adolescentes que com frequência é uma coisa extremamente hierarquizada, com tribos, com grupos, com conflitos entre esses grupos, com insegurança em relação à aceitação que essa pessoa tem em relação ao grupo. E diante disso tudo, de quanto que ele consegue ir bem na escola, não consegue, de quanto que ele consegue pensar em que adulto que ele vai ser, começa a se organizar essa identidade. Esse é um ponto central, esse intervalo entre a infância e a vida adulta é uma tarefa central desse intervalo, é formar um adulto que esteja disponível para o mundo, que seja disponível para se ocupar, para construir relações saudáveis com as pessoas, para adquirir uma profissão, para ter um ofício, para construir relações amorosas, para construir relações profissionais, para construir relações de fraternidade, para construir relações de amizade com as outras pessoas. Para isso, o indivíduo precisa de uma identidade bem organizada. Então, na medida em que o indivíduo, com as suas próprias características de personalidade e temperamento, interage com as outras pessoas na adolescência, ele começa a construir uma autoimagem, ele começa a descrever ele mesmo, ele começa a internalizar uma
própria reputação de quem ele é. Será que ele consegue lidar com as próprias emoções? Será que ele consegue interagir com as pessoas de maneira satisfatória, obter prazer da vida social? Será que ele é um indivíduo que precisa se isolar? Ou ele consegue interagir bem com as pessoas? Será que ele vai ser rejeitado pelo meio? Será que ele vai ser ostracizado? Será que ele consegue lidar com isso? Será que ele consegue colaborar com as pessoas para resolver um problema? Será que ele consegue resolver conflito com as outras pessoas? Será que ele consegue escolher objetivos importantes para ele mesmo? E se manter esses objetivos, vamos supor, manter esses objetivos online a despeito da diversidade? Será que ele consegue? Será que ele consegue ter um senso de coerência de identidade ao longo do tempo? Ou essa identidade muda pra caramba? A gente sabe, os adolescentes mudam de característica de identidade ao longo dos anos. Eles testam. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Tem um componente fisiológico nisso. Pode ter um excesso, ou a gente pode dizer que isso no adulto não é muito saudável mais. Já esperava que houvesse uma integração com um senso não rígido, não plenamente estável, porém coerente, com alguma estabilidade de um senso de si ao longo do tempo. Então, ou seja, a interação desses traços de personalidade, que por vezes já são mal adaptativos na infância, conferindo a esse jovem um risco maior de uma organização de personalidade que não é saudável. Interage com o ambiente na adolescência, constrói esse senso de identidade que é quem vai ser esse adulto. Estou aqui descrevendo a importância desses traços de personalidade, a importância para o profissional que atende criança descrever esses traços, a importância para o profissional que atende adultos de rastrear esse desenvolvimento para compreender o indivíduo, para compreender a personalidade do indivíduo, para conseguir analisar a personalidade desse indivíduo. Aspecto fundamental do exame de estado mental, fundamental da avaliação da psicopatologia, da formulação de caso, para a compreensão dos transtornos mentais. Tá? Esse novo modelo de psicopatologia que tem na personalidade como um centro, como um cerne da descrição da psicopatologia. Então, para resumir aqui esse vídeo do desenvolvimento da personalidade, estou ressaltando a importância dos traços de personalidade, principalmente de traços mal adaptativos da personalidade na infância, que interage com um ambiente social progressivamente mais complexo, à medida que o indivíduo amadurece, ele se torna um adolescente, ele começa a olhar para o futuro e pensar em que adulto que ele vai ser, e ele começa a construir uma autoimagem baseado na interação desses traços de personalidade com o ambiente, com outras pessoas, porque nos humanos o ambiente são outras pessoas. E na medida em que isso acontece ao longo dos anos, o indivíduo forma um funcionamento de self, com uma reputação internalizada, um autoconceito que pode ser mais ou menos estável. Esse senso de self, ele tem que ter uma estabilidade suficiente, não rígida, mas ele não pode ser extremamente instável e nem pode ser rígido, para que surja dali um adulto saudável. Um adulto que consiga lidar com a diversidade, um adulto que consiga lidar com o estresse, que consiga colaborar com as pessoas, se ocupar com objetivos que são importantes para si, que tem uma capacidade autorreflexiva para perceber os próprios valores, para perceber quais são os objetivos que ele deve perseguir e lidar com o estresse de perseguir esses objetivos profissionais, objetivos interpessoais. Então, é essa a descrição da personalidade e é isso que a gente precisa fazer no nosso paciente para analisar retrospectivamente como é que foi o desenvolvimento dele, se a gente trabalha com adultos, para analisar a personalidade, para entender, para ajudar uma criança a entrar na adolescência de maneira mais saudável e para ajudar o adolescente a se tornar um adulto saudável com menos psicopatologia. Se você não se inscreveu no canal, clica aí na inscrição, no subscribe e clica no sininho para você receber anúncios aí, avisos desses vídeos que eu estou gravando recorrentemente sobre a personalidade, como a personalidade é importante para a psicopatologia. Obrigado pela atenção e até mais.